Fazenda Modelo, de Chico Buarque. Fazenda Modelo é um livro escrito por Chico Buarque no ano de 1974, pertencente ao gênero narrativo novela, publicado originalmente pela editora Civilização Brasileira. Primeira obra literária trazida a público pelo autor, exigiu que durante 9 meses interrompesse temporariamente seus trabalhos na música para que fosse produzida. Fazendo jus ao gênero textual a que pertence, consiste em trechos sucintos, a partir dos quais o autor descreve, inicialmente, os arredores da Fazenda Modelo, de forma a abrir caminho para a trama que segue. Nela, animais compõem uma alegoria do Brasil, da ditadura, do milagre econômico e suas conjunturas. Então, 1974, 64, governo militar, até os anos 80, certo? Então, é nesse período que foi publicado Fazenda Modelo, 1974. De maneira extremamente irônica, lançando mão de inúmeras sutilezas linguísticas textuais. Chico Buarque de Holanda se vale das figuras dos diversos animais personagens da obra enquanto tipos do Brasil à época em que escreveu o livro, para fazer uma contundente crítica à dominação e repressão, esta última no campo da política em especial. Nesta época tinha censura, tá? Dentre as personagens integrantes da obra, deve-se dar destaque ao casal bovino Aurora e Abá, e também a Juvenal, líder dos demais animais e principal responsável pelos incidentes que acontecem no desenrolar da obra. O livro tem uma história extremamente semelhante à obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell, escrita 30 anos antes, no qual o autor também cria um mundo fictício. Este composto por uma fazenda na qual seus habitantes, animais, promovem uma revolução para que pudessem se libertar da opressão do fazendeiro, antigo proprietário do local. A disputa por poder entre os bichos leva, no entanto, a desenrolares imprevistos, reforçando a tese defendida tanto por Orwell quanto por Buarque, as suas respectivas obras, de que o poder político, concentrado nas mãos de uma elite dominante, acaba por gerar grande opressão em detrimento do bem comum. Então, essa introdução que eu estou fazendo sobre a obra A Fazenda Modelo, de Chico Buarque, então, que é muito semelhante com a obra A Revolução dos Bichos, de George Orwell, escrita 30 anos antes. Então, 1974, Chico Buarque. 70 menos 30, 40, certo? Mais ou menos 30 anos antes, George Orwell. Então, esse é um livro que foi lançado em 1974 e pertence ao gênero romance, é uma novela, né? Agora vamos a uma análise mais aprofundada do vídeo. Então, esse trabalho de crítica literária se ocupa da obra Fazenda Modelo. A Fazenda Novela é uma novela pecuária de Chico Buarque, publicada em 1974, sendo muito bem recebida pelo público leitor, mas somente nos últimos anos esta obra tem sido alvo de crítica, recebendo um exame mais profundo, situando-a no interior do projeto estético do autor. Chico Buarque é conhecido como compositor e por sua produção teatral. Chico Buarque esboça nessa obra muitos aspectos que continuaria a desenvolver ao longo de sua produção em prosa posterior, em livros depois, considerando-se aí Estorvo, Benjamin, Budapeste e Leite Derramado, que são outros livros de Chico Buarque. Essa obra estabelece uma relação satírica e paródica com a literatura distópica de George Orwell e Aldous Huxley, mas problematiza essa mesma tradição imprimindo-lhe uma cor local
que é a diferença dos textos com os quais dialoga. Enquanto eu fui professora de literatura, não apareceu no livro de literatura Fazenda Modelo de Chico Buarque. Então, nem tudo o que você estudou no ensino médio na escola aparece, é só um pequeno resumo de alguns autores escolhidos para estar no livro de literatura, certo? Não é a totalidade dos autores brasileiros, são alguns. Então, ele faz parte do modernismo Chico Buarque. Problematiza essa mesma tradição, imprimindo-lhe uma cor local que a diferencia dos textos com os quais dialoga. E na esteira do pensamento do Círculo de Batkin, que esta pesquisa busca filiar-se tentando compreender as transformações da arte e da vida social de forma entrelaçada. Então, Chico Buarque escreveu este livro. Em que medida a literatura de Chico Buarque estabelece diálogos com o pensamento científico e social, incorporando muitos desses aspectos à estrutura do texto? O aspecto da malandragem como elemento unificador da prosa do autor, por meio do qual um dado da realidade social do país ganha acabamento estético e verificável como permanente no tempo. A respeito da malandragem, está relacionada à dialética entre a ordem e a desordem, entre o oficial e o não oficial, aspecto encontrável tanto na sociedade quanto na literatura brasileira. Que se configura como uma relação ambivalente entre construção e dissolução, produzindo um movimento confuso e contraditório, que possibilita que sua obra atua como um retrato metafórico das relações humanas e suas modificações. Fazenda Modelo é o centro da atenção do nosso estudo, a obra identificada como um momento semifinal da literatura de Chico Buarque, antecipando características da literatura brasileira em geral. Então, vamos então mais um pouco sobre a obra de Chico Buarque, Fazenda Modelo, em que tem animais como personagem. Animais como personagem. As personagens são bois e vacas que habitam a Fazenda Modelo. Se você é da agricultura ou se você tá mais na internet, você vai clicar ali e vai ver que bois e vacas são animais. Eu conheço pessoalmente, mas se você é de uma grande cidade, você vai ver, clica ali na internet que você vai ver essas imagens, o que são bois e vacas. Eu sou da agricultura, então eu conheço os animais. Subitamente, um dos bois é separado como chefe da manada. Juvenal, o Magarefe, recém-empossado, implanta as medidas necessárias para que a fazenda possa estar ao nível das demais fazendas ao redor do mundo. Este é um mote que sustenta a verossimilhança dos mais absurdos casos, que compõem um exame microscópico, analisando de perto várias situações das comunidades dos gados, e ao mesmo tempo telescópico, pois não se prende no detalhe, focalizando a evolução do quadro geral exatopicamente. O plano otimista foi para o desenvolvimento econômico, interfere nos atos mais cotidianos das personagens, alterando a naturalidade de suas vidas. O acúmulo de insatisfação toma conta da fazenda, e após um surto de hipocondria, Juvenal decide-se por liquidar o gado e plantar soja a partir daquele momento histórico. Você conhece soja? Eu sou da agricultura, tá? Se você não conhece, você escreve ali no Google Imagens, você vai ver plantações de soja. Na minha região tem muita soja, certo? Agricultura. Com a soja, pode fazer tofu, óleo de soja,
você consome e os animais também consomem esse alimento. A maior parte da exportação do Brasil de hoje vai para a China. Fazenda modelo deve ser considerada ao lado dos outros romances do autor. E daqui cabe ressaltar. Você que está escutando, professora Ana, eu, professora Ana, obrigada você que está assistindo. Tá gostando do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal. Beijão, fica comigo. Nos anos 70, na nossa região, que é uma região de pequenas propriedades rurais no interior do Rio Grande do Sul, aqui nos anos 70, houve o milagre brasileiro. Essas pequenas propriedades foram mecanizadas e começaram a plantar muita soja, certo? Tanto é que numa época era soja e trigo. Não conhece trigo? Põe ali no Google que você vai ver plantações de trigo. O que faz com o trigo? Faz a tua bolachinha que tu come, faz o pão e várias outras coisas que você come, certo? Então, trigo é alimento dessa época de Jesus e muito antes, certo? Então, 1974, ligando com Geografia e História do Brasil. Então, Fazenda Modelo deve ser considerada ao lado dos outros romances do autor, centralizando muitos temas e recursos formais que ele vem desenvolvendo ao longo da produção dita madura. Foi o livro mais vendido em 1975, sendo aclamado pelo público, mas sem despertar grandes suspiros da crítica, que o acorrentou ao seu período histórico de forte repressão política. E não conseguiu depreender-lhe o valor estético que, além da sátira, ao presente sociopolítico e que esta obra carregava. Então, provavelmente, se você vai fazer uma prova sobre esse livro, você tem que ter conhecimento de história e geografia para centralizar Fazenda Modelo, certo? Animais, soja, coisa e tal. Vamos lá? Vamos continuar? Ditadura militar ou então governo militar, se você quer ser mais suave. Eu, professora Ana, uma professora já vivida, morei num lugar pequenininho, no interior, não senti muitos reflexos do governo militar, porque não participei de protestos, né? Ficamos no nosso cantinho. Mas a repressão, sempre a quem é contrário, acontece, certo? Acontece, aconteceu e acontecerá em todas as partes do mundo. Então, considerando-se a obra de Chico Buarque em sua totalidade e diversidade de linguagens, a intenção é ater-se somente a Fazenda Modelo, essa obra. Em virtude de um forte aspecto dialógico e prosaico que se estende à sua produção teatral e musical do mesmo período, e chega inclusive a iluminar grande parte de sua produção em prosa posterior a Estorvo em 1991, que também teve influência de Fazenda Modelo. Para compreender a dimensão de seu traço singular de modernidade ao longo da década de 70, somos levados a examinar de perto duas outras obras muitas vezes excluídas da análise da crítica: Saltimbancos e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda. Duas adaptações com diferentes graus de inserção do autor em seus conteúdos, então que sofreram influência, certo? O prefácio de Fazenda Modelo já evidencia as ironias dali por diante. O autor não é, como poderia parecer aos menos avisados, um pecuarista tradicional, nem um zootecnista, nem sequer um executivo ou proprietário de empresa dada a pesquisas e reflexões. O autor trata-se de um estudioso, descendente de uma família cujos membros granjearam o merecido prestígio no meio intelectual da Fazenda Modelo. Na figura desse prefaciador fictício, Chico Buarque deixava claro que sua Fazenda Modelo era o microcosmo do Brasil naquele momento. O livro mostra uma sociedade
formada exclusivamente por quadrúpedes, no caso, bois e vacas. A dominação sobre o rebanho é representada, ela, figura de um líder, Juvenal, o bom. Juvenal, o bom. Certo? Comunidade bovina em fase de crescimento, a fazenda modelo percebe ecos de desenvolvimento, obrigando-se a eliminar tudo que era natural e poderia colocar em risco esse progresso. A submissão imposta ao gado atinge desde restrições alimentares até limitar as atividades sexuais à procriação, criando um banco de espermas. Sabe o que é banco de espermas? Vou te explicar. É um lugar onde guarda espermas dos bois, tá? Porque ter um boi é muito caro para manter numa propriedade rural. Então, vai o veterinário e injeta esperma no útero da vaquinha para ela poder gerar um bezerrinho e depois poder dar leite. A nossa região também é agrícola, também tem bastante pecuária leiteira. Figura-chave dessa proposta de Juvenal, o bom. Juvenal, o bom. Grava isso. É o touro Abá. Até então sempre visto copulando diante de todos, ao ar livre, com as mais diversas parceiras. Ele é promovido à figura de grande reprodutor e peça-chave do projeto desenvolvimentista. A paisagem de um território livre e habitado por um gado sexualmente livre começa a ficar para trás. O que era prazer vira obrigação, dever. E depois de saciar o desejo de uma vaca, Abá tinha outra à espera. Logo em seguida, uma terceira e mais outra, e a fila não acaba. A qualidade de seus espermatozoides orgulha a fazenda modelo, e em decorrência da intensa atividade, sua energia começa a escassear. Mesmo diante da queda do apetite sexual, o touro ou garanhão não ganha trégua. Os exploradores coletam seu sêmen de formas artificiais e já pensando em aposentar o reprodutor mor, investem em uma de suas crias, lubino, embutindo em sua cabeça a honra de suceder o pai na missão tão gloriosa. Chico Buarque usa o universo pecuário para esmiuçar questões do país que completava uma década sob os efeitos do golpe de 1964. Ou do governo militar de 1964. Depende como você pensa o assunto, tá? Como você interpreta. O chamado milagre econômico, então, no auge, possibilitava aos brasileiros sonhar com bens de consumo, casa própria, e a ideia de que aqui era realmente o país do futuro. Assim como o ego inflado de Abá, que esbanjando virilidade submetia-se a mais e mais ejaculações, o povo brasileiro pensava que naquela trilha um dia estaria entre os grandes. Lembra da Copa do Mundo de 1970? Clica ali e assiste a música da Copa do Mundo de 1970, tá? Daí você vai saber como a gente se sentia naquela época. Eu já estava vivendo naquela época. Na época da publicação do livro, eu já estava aqui, certo? Que o povo brasileiro pensava naquela trilha e um dia estaria entre os grandes. Achou ruim? Nem adianta fazer barulho, que é pior. Assim, Juvenal repreendia o gado enfastiado de tanto dar e pouco receber. Em uma analogia ao brasileiro, já cansado de lutar por ideias e sofrer decepções, o rebanho é dominado pela tristeza e insatisfação. E povo desanimado não produz, ameaçando o sistema se esse não encontrar uma forma de se adaptar em nome da permanência no poder.
Então, na capa de umas edições, da primeira edição do livro, tô aqui olhando e vou descrever para você. Tem um boi com chifres enormes, fazendo a modelo novela pecuária. E na contracapa, um boi e uma vaca, também escrito Fazenda Modelo de Chico Buarque, certo? Então, na época do lançamento de Fazenda Modelo, novela pecuária, foi associada ao livro A Revolução dos Bichos, do autor inglês George Orwell. Esta fábula apresenta um grupo de animais que, livro do algoz, cria as próprias leis de convivência. Em uma entrevista, Chico desviou-se da polêmica, declarando que nem conhecia esse texto do célebre autor de 1984. Ok. Associação inevitável, mas em momento algum um problema. Qualquer narrativa com pendor à fábula, e isso acontece desde a antiguidade, apresenta semelhanças entre si. A Revolução dos Bichos constitui uma crítica à Revolução Soviética e ao tipo de exercício de poder entre os pretensamente iguais. Você sabe que o comunismo lá não foi bom. Melhor é liberdade. Fazendo o modelo, critica outra revolução, a econômica, calcada no exemplo da produtividade instaurada pelo Estado brasileiro à época da dominação dos militares e, sobretudo, dos planejadores de plantão. Que a pesquisadora está falando isso. Na tentativa de mostrar aos leitores que não existe mal eterno, Chico Buarque termina sua novela decretando o fracasso do programa imposto por Juvenal e a tentativa de visualizar outras formas de lucro. Depois da posse do presidente Ernesto Geisel, de 1974 a 1979, e o início da chamada distensão lenta e gradual, militares obrigaram-se a baixar minimamente a guarda em nome da garantia do poder por mais tempo. Premonitório e alentador, Chico Buarque injeta um pouco de otimismo aos leitores em sua própria alma de artista. Encontra fôlego para voltar aos estúdios e gravar um disco de intérprete batizado como Sinal Fechado e retoma o teatro no musical Gota d'Água. Chico deixou Fazenda Modelo, novela pecuária, como um livro que talvez não tenha sido plenamente valorizado, mas agora está sendo resgatado por quem está fazendo vestibulares no Brasil afora, as universidades. Diante de novos tempos políticos e talvez ciente da importância de fazer literatura por necessidade artística e não apenas circunstancial, o autor voltaria às narrativas de maior fôlego apenas em 1991. Na esteira deste seu servival como escritor, Fazenda Modelo volta às prateleiras das livrarias como um clássico. Desde 1992, foram publicadas 17 edições, totalizando cerca de 43 mil exemplares vendidos. Então, foi o livro mais vendido em 1975. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal. O canal tem bastante resumo de livros para você. Assiste mais vídeos. Se gostar, se inscreve. Gostou do vídeo? Deixa um comentário, dá um like. Não gostou? Deixa um comentário o que pode melhorar nesse vídeo. Deixa um comentário, faça tua crítica. Você também tem direito à opinião. Vivemos num país livre e eu vou aceitar a tua. Beijão da professora Ana. Boa prova. Lê o livro também, se puder. Até o próximo vídeo.